Oi, pessoal! Aqui quem fala é Carol Pascoal. Estou aqui no Criando Criadores a convite do Tomás. Antes de mais nada, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Queria muito que nosso encontro fosse pessoalmente, mas no momento não estamos podendo, né, nos encontrar. Então, estou aqui gravando de casa esse conteúdo para vocês. Desde já peço desculpas se algum interfone tocar, se algum cachorro latir, se alguém me chamar, enfim. Vamos ver como que corre aqui, mas vai ser bem verdade tudo que acontecer. Vamos lá. O convite veio para eu falar um pouquinho de estratégia de comunicação para projetos culturais. Então eu vou me apresentar primeiro e explicar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem por que me chamaram para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui do meu lado, num caderno e também no computador, então talvez eu olhe um pouquinho pro lado de vez em quando, não estranhem, só para eu não me perder. Então vou começar falando para vocês como que eu fui parar nesse negócio de comunicar, de fazer comunicação para música, né? Sou formada em jornalismo, entrei na faculdade querendo cobrir esportes, fazer jornalismo esportivo, mas era só uma ideia, meu caminho mudou totalmente depois que eu entrei na faculdade. E um dos meus primeiros estágios foi no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. Eu entrei lá como estagiária para fazer o roteiro de shows. Então eu tinha muito contato com assessores de imprensa, com músicos, artistas, porque eu era responsável por escrever seriam os shows do final de semana e da semana seguinte. Então tinha aquele roteiro, aquele trabalho de checagem, de escrever o textinho, falar qual que é o show, qual que é a banda, qual que é o repertório, enfim. Foi meu primeiro contato, assim, de apuração e de entender as informações ali, o que, que precisava ter, o que, que não era bom ter, o que, que era uma pauta legal, o que, que não era, enfim. Foi meu primeiro contato ali. E aí eu fui ganhando espaço, eu fui tomando gosto pela coisa ali, eu fui ganhando espaço, fui efetivada, virei repórter, deixei de ser estagiária e tive a oportunidade de entrevistar muito artista legal sobre lançamento de disco, sobre lançamento de turnê, cobertura de show, enfim. Fiquei lá 3 anos e meio, depois fui para a Veja São Paulo, onde eu fiquei 3 anos também, como repórter de shows também, então lá eu tinha um blog que eu fazia coberturas de shows, entrevistas, foi onde foi meu passo mais firme assim no meio musical, onde eu conheci muita gente, onde eu tive a oportunidade de entrevistar muito artista legal, desde Gilberto Gil, a Marisa Monte, enfim, um monte de artista brasileiro, internacional também. Fiquei lá 3 anos, aí vocês conseguem até ver algumas das matérias que eu fiz, tanto no Estadão quanto na Veja São Paulo, então tem uma entrevista com o Lenny Kravitz, uma com a Gal Costa, uma entrevista com o Criolo, uma com o Paul McCartney. Foi muito legal, assim, esse período de cobertura e de jornalismo, que foi onde eu criei uma visão crítica mesmo sobre o mercado e onde eu conheci muita gente. Muita gente do meio, muita gente que é produtor, dono de casa de show, assessor de imprensa. E aí eu comecei a criar o meu espaço também nesse meio. Então foi minha porta de entrada na comunicação para música foi cobrindo, fazendo cobertura mesmo. Em seguida, eu fui morar fora do país, onde eu trabalhei como freelancer para vários veículos aqui do Brasil. Então, eu escrevia coisas de lá para cá e fui estudar também, fiquei um ano. Enfim, eu voltei para o Brasil e aí eu tive algumas propostas para voltar para a redação, mas não fazia muito mais sentido, alguns tipos de rotina, alguns tipos de valores que eu não queria mais. E aí eu fui parar numa agência de comunicação, fui ser coordenadora em uma agência para trabalhar comunicação para bandas e festivais mesmo. Então eu coordenava uma equipe. Foi uma transição muito difícil para mim, porque para mim eu dizia que meu negócio era escrever, era fazer cobertura, era entrevistar. Então até eu virar a chave de virar assessora de imprensa foi bem difícil. Mas eu fui percebendo que eu fazia bem o trabalho, assim. Que eu conseguia fazer bons planejamentos, ter boas estratégias, bons releases. Então, tinha o meu networking, né? E aí, os jornalistas que eram meus colegas de trabalho eram os para os quais eu vendia pauta também. Então, o trabalho ia fluindo de alguma maneira. Essa experiência de
ter estado do outro lado me ajudou muito como assessora de imprensa e me ajuda até hoje. Enfim, aí foi em 2018 que eu abri a minha agência, abri a Trovoa Comunicação, que é uma loucura. Nunca me vi como empreendedora, mas a vida me levou para esse lado, assim, abri minha agência. E foi muito legal construir algo que eu consigo dar a minha cara, sabe? Que eu consigo criar as minhas estratégias de um jeito que eu acredito, os valores do jeito que eu acredito. É muito legal, assim. Então, acredito que a Trovoa nasce comigo, né? Eu por trás da agência, mas com esse diferencial de ser uma agência criada por uma jornalista que cobriu o assunto durante 6 anos e pouquinho. Então, é, eu uso isso muito a favor, as estratégias, a maneira de pensar pauta, enfim. Acho que isso é um grande diferencial da Trovoa. Então, coloquei até aqui alguns clientes que passaram pela minha mão ou que estão comigo ainda. Artistas que eu fiz comunicação, que eu trabalho ainda, Emicida, o Koala Festival, Tim Bernardes, Djonga, Lineker e Elza Soares, enfim. Só na Trovoa já trabalhei com mais de 50 clientes nesses 2 anos, 2 anos, então assim, tem bastante coisa para trocar com vocês. Então, agora vocês conseguem entender um pouco melhor por que me chamaram para estar aqui com vocês. Então, bora nessa. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso objetivo aqui. Então, gente, por mais que, chegando agora no nosso ponto, né, por mais que o nome dessa mesa aqui, do convite que me fizeram, seja estratégias para comunicação de projeto cultural, eu gosto de dizer que a estratégia não começa naquele ponto de, então o que a gente faz agora que o produto está pronto? Não, não é isso. A estratégia vem antes do momento em que você vai abordar as pessoas para divulgar o seu trabalho e o seu projeto. E aí, não importa qual que seja esse projeto, seja um disco, um single, um festival, um show, um livro, sarau, não importa. A parte de construção de conteúdo, como você vai embalar o seu projeto para apresentar ele adiante, é muito importante. Porque muitos projetos são colocados na rua atualmente, seja qualquer um desses que eu citei, disco, livro, enfim, a concorrência é muito grande, né? Então, assim, tem mais gente lançando coisa e querendo divulgar coisa do que espaços para falarem sobre isso. Então, a maneira que você vai apresentar o seu projeto é a maneira que você vai chamar atenção para ele também. Então, quando o seu lançamento chega de forma bem construída, bem apresentada, bem amarrada, a chance de ele ir lá na frente ganhar uma atenção maior é grande. Então, queria passar com vocês alguns pontos aqui para a gente ir entendendo como construir esse conteúdo, como pensar esse conteúdo, tá? Eu gosto muito na hora de pensar, né, em como a gente vai embalar esse projeto, como a gente vai apresentar esse projeto. Eu gosto que as pessoas respondam a seguinte pergunta: qual história você quer contar? Então, assim, tem muita gente que a gente pergunta isso, qual história você quer contar com o seu projeto? E a pessoa não sabe responder. E aí é um grande problema, assim, porque é primordial que ela entenda o próprio conteúdo. Para você gerar interesse no seu próprio trabalho, você tem que saber falar sobre ele. A primeira coisa é isso. Se você não souber falar sobre o seu trabalho, as pessoas também não vão querer falar sobre ele. E eu sinto que sempre quando tem uma narrativa atraente, quando a gente apresenta os trabalhos de uma forma envolvente, a gente consegue ter melhores resultados, sabe? Então, assim, qual história você quer contar? Qual que é a história por trás desse trabalho? Essa história que vai fazer o seu projeto se conectar com o público, jornalistas, influenciadores, formadores de opinião, contratantes. Quanto melhor apresentado o seu projeto, maior o alcance dele com o mercado. Então, eu vou explicar um pouquinho como a imprensa pensa, né, na hora de escrever um texto, e aí, seguindo algumas dicas, a gente consegue pensar um pouco melhor em como construir esse conteúdo, assim, mas já vão pensando aí que história vocês querem contar com os projetos de vocês. Por onde começar, né? Vamos lá. O primeiro parágrafo de um texto de jornal, assim, por exemplo, aconteceu um acidente
E aí tem uma matéria sobre esse acidente no jornal. O primeiro parágrafo, eles falam que é onde tem que ter o lead, né? O lead é como assim, se você ler só aquele parágrafo, você já vai saber tudo que tem na matéria. E aí, nesse lead, nesse primeiro parágrafo, nesse trecho, eles têm que responder quem, como, quando, onde, porquê e o quê. Basicamente é isso. E aí, é uma boa maneira da gente começar também, né? Pensando quem, como, quando, onde, porquê e o quê do projeto cultural. Acho que se a gente conseguir responder essas perguntas, a gente tem um bom começo para entender o conteúdo que a gente vai criar para apresentar o nosso trabalho para a imprensa. Aí, gente, eu coloquei algumas perguntinhas aqui que podem ajudar vocês, né? Vocês podem fazer essa lição de casa, assim, de responder essas perguntas. Muitas vezes a gente não sabe de cara responder que história que a gente quer contar, né? Então, assim, façam esse exercício de responder essas perguntas. Elas não são fixas, podem ser várias perguntas, vocês podem criar mais perguntas para ir se aprofundando no seu projeto. É uma lição de casa mesmo, assim, de fazer essa imersão no próprio trabalho. E depois que vocês responderem, depois que esse material estiver todo construído e pronto, o objetivo é que o projeto fale por si. Acaba que a história dele ganha uma dimensão maior, então ele acaba se vendendo também quando ele está bem apresentado. E não importa em que momento você esteja da sua carreira, ou no momento que esteja, quantos anos tem o seu evento, não importa. Isso é assim, feijão com arroz é básico, é simples e é um bom ponto de partida. Então, eu estou colocando aqui, eu vou dar alguns exemplos de artistas que fizeram teasers dos seus trabalhos e que vocês veem que eles respondem essas perguntas nesse teaser, nessa apresentação. É claro que são artistas que já estão em outro momento de carreira, que já têm uma visibilidade, que têm uma equipe, uma estrutura, equipe de marketing, e conseguem fazer um trailer, conseguem fazer uma superprodução, mas a questão não é nem a superprodução. Eu quero que vocês assistam esses vídeos justamente porque com o vídeo fica mais fácil de entender o que eu estou falando, assim. Como, respondendo essas perguntas, eles já estão plantando sementinhas no público, na imprensa, influenciadores, gerando um burburinho ali, mas você vê que eles partem dessas perguntas também. Então, vamos começar com o Emicida. Ele é um cliente meu, trabalho com ele desde o começo de 2019, então participei de todo o processo de lançamento do Amarelo. Então, vamos começar com esse teaser, que foi o primeiro teaser quando ele anunciou que ele estava de volta ao estúdio. Queria que vocês prestassem atenção. Se você for ver, fazem quase 5 anos que a gente não entra em estúdio para criar um disco. E eu nem sei mais se é disco o termo certo, entendeu? Minha teoria é que o disco hoje é igual um guarda-chuva. Quando você usa um guarda-chuva, é provável que você ainda se molhe da cintura para baixo. Mas na ausência de um barato melhor, continua usando. Com o disco, sinto que vivemos a mesma situação. Agora o ponto é, fomos educados dentro desse formato e amamos ele. Somos os últimos românticos. Olha pro mundo. Somos uma espécie em extinção. Acho nobre conduzir uma experiência sonora através de mais ou menos 1 hora na percepção das pessoas. Isso é cultura de música, cultura de arte, obra de arte. Tem que tomar cuidado para a cultura da música não ser engolida pela cultura das plataformas. É que nem as nega véia diz. Água demais também mata a planta. Pra mim a questão era, o que eu falo pro mundo depois do que eu vivi na África? Eu sonhei com a terra dos meus ancestrais e a música me levou até lá. Aquilo não foi um projeto de carreira somente, foi uma realização humana que reestrutura a vida de todos que vêm depois de mim na minha árvore genealógica. Eu volto pra casa e olho no espelho como um ser humano completo, com o passado, que tem ali ainda alguma névoa, porém bem menos do que já foi. Um presente e um futuro glorioso. A peça que faltava no quebra-cabeça foi colocada. Então você olha pro mundo e pensa, ok, Emicida, você vai falar o que agora? E eu preciso encontrar algum espaço para ser ouvido. Eu quis demorar para organizar uma nova movimentação para entender qual era o meu espaço.
pra sacar se as pessoas querem ouvir algo do que eu tenho pra dizer. Tem tudo isso também. E aí eu espero o barulho acalmar. Eu acho que a gente precisa falar sobre reconectar as coisas, sobre a nobreza do ser humano, a beleza disso, que também me foi mostrado na África de uma forma que eu nunca tinha visto. Na África e no Japão também. Esses foram os 2 lugares que mais mexeram comigo. Então pode falar pra todo mundo que a gente tá voltando. Então, eu queria passar com vocês um pouquinho sobre esse vídeo. Eu elenquei aqui algumas coisas, algumas frases dele, alguns elementos que aparecem no vídeo para mostrar o que foi criado ali, né? Então, ele dá o contexto, né? Tem um momento que ele fala: se você for ver, já faz quase 5 anos que a gente não entra num estúdio para criar um disco, né? Então é muito interessante pensar, porque o vídeo parece que o Emicida mesmo tá fazendo aquelas perguntas que eu falei, é como se ele estivesse fazendo aquelas perguntas para ele mesmo, assim. Então, qual que é o sentido de eu lançar um disco agora? Por quê, o quê? Enfim, ele vai meio que pegando o pensamento e evoluindo ele de alguma maneira. Após ele questionar o formato do disco, né? Aí ele fala, por que lançar um disco ainda? Ele quer falar um pouquinho sobre singles, né? Porque vários singles, você pode ir lançando singles dependendo do formato. Então, qual que é o sentido de ter disco ainda? Então ele fala ali o porquê, né? Ele fala: acho nobre conduzir uma experiência sonora através de mais ou menos 1 hora. Isso é cultura de música, cultura de arte, obra de arte. E aí depois ele fala: o que eu falo pro mundo depois que eu vivi na África? Fazendo referência ao disco anterior dele, né? Que ele foi gravado, teve muita inspiração de quando ele foi para Cabo Verde, quando ele foi para África pegar algumas referências, e boa parte do disco foi feita lá também. E ele fala: você vai falar o que agora? Então ele tá muito nesse lance do o que, né? E aí ele fala: a gente precisa falar sobre reconectar as coisas, sobre a nobreza do ser humano, a beleza disso. Então ele já dá um outro passo, né? Então, assim, é isso, falar sobre se reconectar com as coisas no momento é importante e pode fazer com que venha um disco por aí. E aí ele encerra falando: então pode falar para todo mundo que a gente tá voltando. E aí significa que ele tá de volta ao estúdio. Já que ele fazia 5 anos que ele não entrava para isso no estúdio, né? Para fazer um disco cheio. E aí você percebe que o vídeo termina com uma data 9 de maio e não fala mais nada. Não fala mais nada. E essa foi a data de lançamento de Eminência Parda, o primeiro single do disco. E aí é até legal vocês entrarem nesse link do vídeo depois para vocês verem os comentários da galera, assim. Do tipo: ai, que bom que ele voltou, ai... Tem vários comentários do público ali sobre o retorno do Emicida. E já, galera, o que vai ser esse negócio no dia 9? Então, assim, ele anuncia, ele responde aquelas perguntas, cria um primeiro passo, já diz que vai falar sobre reconectar as coisas, então, sobre ser humano, que diz muito sobre o disco amarelo. Depois que ele já saiu, a gente sabe muito melhor disso. E aí tem essa data do dia 9 de maio que ele já capta a atenção do público para uma data, assim, criando meio que um suspense. E é muito interessante pensar, gente, como esse vídeo, né, ele foi lançado em maio, no comecinho de maio, se eu não me engano, e aí ele anuncia esse single, né, do dia 9 de maio. Mas vamos pensar que esse primeiro passo, esse primeiro vídeo teaser, era já sobre um disco que só seria lançado em outubro. Então olha a antecedência que tudo foi pensado. Como o planejamento começou bem antes do lançamento e da estratégia final do disco, do lançamento do disco em si. Então é muito importante pensar nisso, assim, vamos construir uma história, vamos construir uma narrativa para que o projeto cultural esteja numa embalagem atraente, numa embalagem legal e que possa ser mais atrativa, sabe? Então é muito legal pensar nisso. Bom, outro vídeo que eu queria que vocês vissem é do novo disco do Marcelo D2. Não trabalho com ele, mas eu estava acompanhando o lançamento como fã, como pessoa que trabalha com comunicação. Eu gosto de pegar referências do que os artistas estão fazendo.
Então ele lançou um teaser também, tipo um trailer do disco novo. E aí só de dar o play vocês já conseguem pegar algumas referências também daquelas perguntas que ele responde, algumas para já passar informação para o público, outras para dar dica. Então vamos lá ver. Olha as unidas subiu, rompeu o couro caxambu. Apita curió, leva em goma, leva nas ondas, vou na pegada. Marcelo tem uma inquietude criativa que o move a lugares incríveis e o ajuda a transformar palavras, beats e imagens em arte. Esse projeto evidencia isso de maneira muito clara. Uma obra de vanguarda, colaborativa, criada com muito amor, produzida durante a quarentena, de dentro da nossa casa para o mundo. Vocês estão prontos? Vem aí, assim tocam os meus tambores. Bom, eu acho que pelo, pelo D2 ter lançado um trailer, é realmente um trailer do disco, né? Eu acho que é até mais fácil da gente pegar, ver quando que ele responde aquelas perguntas ali, né? Então, até aqui eu dei uma elencada, então quem? Marcelo D2. Aí tem um momento que ele responde, né? Como, quando, onde. Ele fala uma obra criada com muito amor, produzida durante a quarentena, de dentro da nossa casa, a companheira dele que tá narrando ali o áudio, né? Ela que tá falando, e ela aparece em vídeo também. Porque eles usam como argumento Marcelo transforma palavras, beats e imagens em arte. O quê? Então eles falam bem aí, assim tocam os meus tambores, uma obra de vanguarda colaborativa. Então, quando eles falam, né, de vanguarda, porque deve ser alguma coisa inovadora, colaborativa, você já pensa aí que podem ter tido participações especiais, mais gente estava ali ajudando, enfim, coisas que ele vai revelar mais pra frente. E aí tem outros elementos que eu elenquei aqui. Na abertura tem uma trilha que já mostra o caminho da sonoridade, né? Tem uma trilha que já mostra, dá uma dica por onde o caminho sonoro deve ir. Quando, 26 de setembro, ele fala que é a Premiere, e onde a Premiere vai ser no canal dele na Twitch, que é uma plataforma que tem sido muito utilizada pelos artistas agora, é uma plataforma muito utilizada pelos gamers, mas que a galera da música está se apropriando muito bem agora nesse momento de quarentena, de pandemia. Tá rolando bastante conteúdo legal lá. E fora isso, você vai vendo que durante o vídeo, né, vão aparecendo algumas referências. Então aparece Keith Haring, aparece alguma coisa assinada pelo Basquiat. Então você já começa a entender algumas coisas, né? Até ele fala assim, né? Transforma palavras, beats e imagens, né? Então tanto Basquiat quanto Keith Haring aparecem ali de alguma maneira. Aí você já começa a tentar conectar todos aqueles elementos. Então você vê, tipo, artistas grandes, né? Eles também respondem essas perguntas na hora de criar a sua embalagem, de criar o seu projeto cultural e jogar ele no mundo. Assim como eu falei, não é necessário ter um trailer, é lógico que o audiovisual e a música hoje andam de mãos dadas, né? Então, assim, o que é um single e o que é um single lançado com um videoclipe? O videoclipe chama muito mais atenção, né? Como se um não pudesse mais andar sem o outro. Mas, assim, não é que assim, todo projeto cultural precisa ser lançado com um trailer. Não. Nem todo mundo tá no ponto de já ter uma equipe e poder captar e poder ter edição, enfim. Mas é só pra gente entender que o caminho de responder aquelas perguntas na hora de você vender o seu projeto, na hora de você saber falar sobre ele, é muito importante. Tá, então legal. A gente respondeu aquelas perguntas, a gente já sabe falar sobre o nosso projeto, já sabe qual que é o conceito dele, né? Porque quando você responde aquelas perguntas é como se você estivesse amarrando o conceito do seu projeto. Então, qual que é o próximo passo? O que eu faço com aquele monte de informação? Você vai criar seu material. E aí, esse material é o material que você vai construir para apresentar ele para o mundo, seu projeto para o mundo. Imprensa, influenciadores, enfim, compradores de shows, donos de festivais, marcas, não importa. A gente respondendo com aquelas perguntas, com as respostas daquelas perguntas, a gente vai construir o nosso material. Que basicamente é release e foto, né? Então, assim, o release é o texto que a gente manda para a imprensa para apresentar um trabalho.
Então, nesse release a gente responde aquelas perguntas também, lembrando que a imprensa parte daquelas perguntas, quem, como, quando, onde, porquê e o que, para fazer suas matérias. Então, no seu release você também vai ter que ter todas essas informações. É lógico que o ideal é que não seja uma coisa muito... então, o que, tal coisa, por que, tal coisa, não. Você tem que criar um texto atrativo, né, um texto atraente para você captar o seu leitor. Imagina a quantidade de texto, de som, de evento que os jornalistas não recebem só em um dia. Então você tem que se diferenciar nesse momento, na hora de construir o seu material, para você conseguir captar a atenção das pessoas. Então, como a gente fez aquela lição de casa de responder tudo e tá com o conceito na ponta da língua, fica muito mais fácil da gente criar esse conteúdo. Além de release, onde tem que ter todas as informações, fotos de divulgação. Foto de divulgação é muito importante criar uma foto que o jornalista, que a pessoa que esteja recebendo, entenda que faz sentido, assim, a foto com o release, com o conceito do projeto. Não é tipo uma selfie. Não é eu aqui... Não, porque... E até pode ser uma selfie, mas se seu projeto tiver a ver com esse tipo de linguagem, de internet, de redes sociais, enfim. Mas eu acho que é bem legal pensar nesse conceito, sabe? Como fazer uma foto, que roupa você vai estar usando nessa foto, faz sentido você estar com essa roupa, dialoga com a capa do disco, isso se a gente estiver falando da foto de um artista, né, principalmente. Mas é muito legal que todo o conteúdo criado dialogue, sabe? Que nada seja feito, foi assim porque estava assim e foi isso. Não, é legal assim, mas por que você está usando tal roupa na foto? Lembrando que essa foto, se você tiver uma matéria publicada sobre o seu trabalho num jornal, é essa foto que vai estar publicada. Então é muito importante que seja uma foto legal, afinal é assim que as pessoas vão começar a te conhecer, ou que vão lembrar de você durante um bom tempo e depois que caiu na rede já era, não tem como tirar. Não dá para se arrepender. Então é legal sempre fazer esse exercício de pensar como vocês querem se apresentar, né? Então, de uma maneira que tudo dialogue. E aí eu achei interessante pegar como referência o Terno. O Terno eu trabalhei com eles durante um tempo e eu achei interessante pegar essa referência do Melhor do que Parece, que é um disco deles que eu gosto muito, inclusive, mas que tem o amarelo ali como ponto em comum em tudo. Então você vê que na foto de divulgação os três integrantes aparecem com uma capa de chuva amarela. A foto ali embaixo, eles estão gravando um clipe, então também tem esse amarelo. O merch, a camiseta ali que vende na banquinha também tem o amarelo. O vinil, a capa do disco. Então vocês veem como tudo está dialogando, assim, e eu quis pegar esse exemplo porque ele é mais fácil de entender o que eu estava falando ali, de amarrar tudo num conceito. É óbvio que quando você usa uma cor é muito mais fácil, né, de você chegar numa sinergia ali, numa comunicação em comum. Mas eu quis evidenciar esse exemplo porque ele deixa mais claro o que eu estava falando, sabe? Olha que legal quando tudo se comunica, tem uma harmonia, você percebe que tem uma harmonia nesse trabalho, sabe? E torna muito atrativo também, cria uma curiosidade, uma ligação bem forte, assim. E aí, voltando a falar um pouquinho de release, né? Acho importante pontuar com vocês, né? Um formato básico, o release então é aquele texto que a imprensa vai utilizar para falar do seu trabalho. Então, eu coloquei aqui um formato básico do que tem que ter nele e embaixo dei algumas dicas, assim, também. Então, vamos lá. No título, né? O título, ele é muito importante. É onde você vai chamar a atenção para o seu evento ou para o seu projeto. Então, não adianta você enrolar muito no título, não adianta você querer florear muito, criar mistério. Não crie mistério. Seja claro o que você quer comunicar nesse título. Se você clicar naquele porque geralmente o título está, né, no assunto do e-mail. Então, assim, se a pessoa clicar, o que ela vai encontrar? Então, você tem que chamar a atenção para ela clicar e abrir para ver seu conteúdo. Enfim, subtítulo. Ele pode ter ou não. Você simplesmente é para dar mais informações, caso não caiba tudo no título, você coloca mais informações para criar interesse ali. Então, por exemplo, se você é um festival e fala tal festival realiza a primeira edição, e aí no subtítulo você pode colocar
entre as atrações, tal, tal, tal. Tipo, então você dá mais informações sobre o evento, ou a data do evento, enfim. Mas nem sempre a gente coloca, depende muito. Texto. Lembrando, texto onde você vai contar a história do seu disco, do seu festival, do seu projeto. Então, assim, é onde você vai responder todas aquelas perguntas. Sabe aquelas respostas que a gente fez lá no começo? Então, é aqui que elas entram, que você vai colocar no seu texto. De forma envolvente, criativa. Não precisa ser um texto muito extenso, mas é onde tem que ter todas as informações. É onde o jornalista vai criar um elo com aquilo, vai se conectar com aquilo, com o seu projeto. Então, faça um texto afetivo, assertivo e que realmente comunique o que está por trás do seu projeto, qual é a história que você vai contar. Então, assim, esse momento quando você vai contar realmente a sua história. E para você criar e se conectar ali com o jornalista ou com os influenciadores. E parece óbvio, mas terminar com o seu contato. Por mais que você mande por e-mail e o jornalista possa te responder por ali, às vezes ele precisa de uma informação correndo, acha muito interessante, quer te ligar, enfim, não importa, ponha seu contato, coloque como você pode ser encontrado ali. Enfim, coloquei mais algumas dicas, vou ler uma a uma aqui, porque pode aparecer algum insight e eu posso complementar para vocês, tá? Vamos lá. Dicas para escrever um bom release. Crie um texto envolvente, lembre que você está contando uma história. Então, esse lance de contar uma história, eu bato muito nessa tecla, vocês já devem ter percebido. É muito importante a gente criar algo que vá comunicar e passar adiante a história que a gente quer contar. Dê as informações relevantes ao jornalista. Eu dei alguns exemplos aqui. Se você vai divulgar uma turnê nacional, é preciso falar quando começa, por quais cidades passará, se haverá banda de abertura, qual é o nome da turnê, repertório. Exemplo 2. Se você vai divulgar um festival, é preciso falar onde ele acontece, quais são as atrações, qual é o horário, por onde é possível comprar ingresso. E é muito importante que todas as informações estejam lá para informar o jornalista, mas é importante que elas estejam certas. Então, sempre chequem todas as informações. Porque se o jornalista se interessa, se ele publica seu material e aquilo começa a ser replicado com erro, imagine o trabalho que não é para arrumar tudo, que você tem que ligar um a um depois. Então, assim, tomem cuidado. Tomem bastante cuidado com isso. Até era o próximo ponto já, checar os nomes de todos os envolvidos e horários e endereços. Porque é isso, às vezes você coloca o endereço do festival errado, ou senão o valor do ingresso errado. Você acaba criando uma comunicação que vai contra, que prejudica o próprio projeto, sabe? Então tomem muito cuidado, checagem é muito importante. Mais algumas dicas. Evitar se comparar com outros artistas e eventos. Eu sinto, eu tenho essa percepção, assim, que quando eu trabalhava em redação, eu achava que quando algum texto, algum artista queria se comparar com outro, eu achava ingênuo, achava meio bobo, sabe? Então, assim, sei lá, você é uma banda de rock, aí você fala, a banda X lança um disco que é parecido com Limp Bizkit, ou Blink-182, ou Beatles. Eu acho que fica muito bobo, assim, sabe? Querendo se comparar com umas bandas gringas. Eu acho que isso não cria uma conexão. Eu acho que... E lembrando, né? Eu tô falando de se comparar. Não é legal se comparar com artistas. Parecido com Beatles, parecido com... E a questão, assim, talvez você seja ótimo, você seja bom, mas, assim, parecido com... No mesmo formato do Coachella, se você é um festival, tipo... Não acho legal fazer esse tipo de comparação. E como que você fala sobre o seu trabalho, então? Vamos para o próximo passo. Descrever o seu trabalho passando referências. Descrever com as próprias palavras. Eu acho que quando você descreve o seu som, o seu projeto com as próprias palavras, você consegue criar uma conexão muito maior com quem está lendo. Então, assim, a banda busca referências no Afrobeat, no Afropop, busca referências na sonoridade X dos anos 50. Então, assim, você fala de referências e não de comparação. Eu acho que isso torna muito mais atraente, assim, torna mais rico o texto, sabe? Evitar muitos adjetivos. Lembrando que, assim, você tem que embalar o seu trabalho de uma maneira muito legal. E por mais que você ache seu trabalho ótimo, seu evento ótimo, deixa o adjetivo pro jornalista.
sabe? Então, assim, realmente você pode estar contando alguma verdade, mas evita usar que você está lançando o seu ótimo disco, por exemplo, ou o seu evento maravilhoso. Tipo, não, deixa o adjetivo por um jornalista, a gente está querendo comunicar. Então, a gente tem que ser, mais uma vez, atrativo no texto, envolvente no texto, e não é com adjetivo que a gente vai convencer alguém, tá? Ainda mais esses adjetivos, né, que não dizem muita coisa, assim, não conectam com as pessoas. Uma parte de formatação, evitar fontes muito diferentes de textos coloridos. Lembra que, putz, o jornalista está recebendo vários e-mails ali, às vezes texto colorido cansa o olho, às vezes fonte esquisita, ai, parece amadorismo. Então, assim, faz um texto simples, usa o texto preto mesmo, destaca em negrito alguma palavra ou outra para chamar atenção, o nome do evento, o dia do evento, mas evita criar muita firula em cima disso, sabe? E para terminar ali, eu coloquei, não esqueça de colocar links úteis, como link para ouvir o disco, ver o clipe, comprar ingressos e conseguir passar ali sua mensagem. E aí, uma coisa que eu não falei, e aí é principalmente para artista, tá, gente? No caso de um projeto, o projeto tem que ter um release, mas se você é uma banda ou um artista, você precisa ter uma biografia sua. Por quê? Porque você está ali colocando no seu texto o que é o projeto, mas muitas vezes eles não sabem o que é o artista, não conseguem. E aí, se você for explicar o que é o artista nesse texto, fica uma coisa muito extensa, fica muito confusa. Então é legal, às vezes você termina com um sobre, e aí tem ali o comentário sobre a banda, o que é, o que não é. Ou se não, pode ter um release um pouquinho maior separado, que apresenta ali o artista, as referências e tal. E aí, para escrever uma bio de um artista, eu até coloquei algumas perguntas aqui, depois vocês podem ver com mais calma. Falar de onde você é, o que te levou a fazer música, quando começou a fazer música, que tipo de música as pessoas podem esperar de você, quais são as suas influências, o que você já, enfim, tudo que você já fez de relevante é legal você colocar isso. Se você já fez um festival, um show em festival muito legal, se você já fez uma parceria com um artista muito legal, enfim, é como você vai se vender como artista. E aí você tem que responder essas perguntas. Não são perguntas fixas também, mas eu tentei criar algumas que te ajudem a guiar alguma coisa. Então eu até criei uma aqui uma do Emicida, na verdade, que eu fiz outro dia para um projeto que a gente precisou, e eu fiz essa bio, que é uma bio mais sintética, que falar, né? Mais reduzida, assim, e se tratando do Emicida, já é um artista maior, né? Então, vamos ver aqui essa bio. Desde que lançou a sua primeira mixtape, em 2009, o rapper construiu uma trajetória que foi conduzida como um experimento social. Assim, não limitou a sua arte à música. Por meio da Laboratório Fantasma, empresa que surgiu para gerenciar a sua carreira, mas que hoje atua como plataforma de conteúdo transformador, ele deixa sua marca na música, na moda, na literatura, na sociedade e em todo o projeto ao qual se dedica. Rapper, escritor, empresário, apresentador e pensador contemporâneo, Emicida tem entre os seus trabalhos mais recentes o projeto de estúdio Amarelo, que teve show de lançamento no Teatro Municipal de São Paulo e o elevou ao panteão da música brasileira. Então é isso, em poucas linhas ali, a gente falou um monte de coisa, né? Então, assim, que ele tem uma empresa, que a primeira mixtape dele é de 2009, que a empresa dele gerencia a carreira, mas também trabalha na música, na moda, na literatura, é uma plataforma de conteúdo. A gente chama ele de rapper, escritor, empresário, apresentador e pensador contemporâneo. Então, olha quanta informação em poucas linhas a gente deu. Então, é importante, assim, putz, não sei quem que é ele. A pessoa bate o olho ali na bio, já sabe, já tem alguma referência. E aí eu coloquei mais um exemplo de biografia, essa do Evandro Fiotti também, que é irmão do Emicida, é lá da Lab também, e é uma bio um pouquinho maior. E aí eu vou deixar aqui o link para vocês abrirem depois e darem uma olhadinha, pra gente não ficar aqui o dia inteiro. E aqui eu quis pegar um exemplo do Rael para apresentar aquele pacote completo do que a gente falou até aqui. Porque eu tinha dado aquele exemplo do terno, né, que era um exemplo mais óbvio de usando as cores ali, mas eu quis pegar o exemplo inteiro do Rael. Então vamos assistir esse vídeo aqui primeiro, que é aquele vídeo teaser também, e que ele fez também pro lançamento de Capim Cidreira em Fusão, que é o
o EP que ele lançou durante a quarentena, e aí ele explica um pouco, responde todas aquelas perguntas, e aí vocês percebam como aquele vídeo já se comunica com a capa do EP, que se comunica com as fotos de divulgação, vê como tá tudo na mesma vibe, assim. Eu queria que vocês conseguissem enxergar essa conexão, assim, como tudo faz sentido. Quando eu falo, olha, a maneira que a gente embala, a maneira como a gente vai apresentar, você vê que torna o projeto muito mais atrativo. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nisso. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Rael, pra quem não conhece. E essa é uma semana de muita ansiedade pra mim. Mais um disco meu, vem aí. E eu queria contar um pouco do caminho dele até aqui. E que caminho! Eu acho que não só pra mim, pra todos, esses últimos meses foram bem turbulentos. O nome do EP, Capim Cidreira Infusão. Eu quis dar continuidade ao Capim Cidreira, um disco que eu lancei em setembro de 2019. Mas Rael, que papo é esse aí de disco continuação? Pois é, eu estaria mentindo se dissesse que foi programado. Mas quem aí tá conseguindo fazer plano nesse ano tão louco que a gente tá vivendo? Essa história começou ali no meio de março, quando um vírus cruzou o mundo, chegou aqui e falou: já era, irmão, nada de turnê, do disco novo, vai ficar em casa. Nos primeiros dias, apesar de ter medo de lidar com essa realidade nova, eu não vou negar, fiquei suavão. Treinando, cuidei das plantinhas, joguei um game com meu moleque, comi besteira pra caralho. No estúdio eu ia de vez em quando fazer uns feat pros discos de uns parceiros. Entrei na onda das lives, salve, salve Madrugada Gang! Aliás, a gente vai fazer uma fodona, hein? Mas calma, já chego lá. Só que aos poucos eu fui percebendo que essa parada não ia passar logo. A situação tava piorando e quem tinha que ajudar tava atrapalhando. Eu percebi também que vocês estavam ouvindo minhas músicas mais good vibes, inclusive as mais antigas. Percebi pelas mensagens que vocês me mandam nas redes sociais que de alguma maneira a música em geral, não só a minha, tá funcionando como um respiro, ajudando a dar uma aliviada nessa realidade maluca que nós está vivendo. Juntando isso com o fato de que a gente não sabe quanto tempo vai levar pra gente estar junto novamente, digo eu no palco, vocês na plateia, cantando junto, me veio a ideia de regravar músicas antigas que vocês estavam ouvindo mais. Então entraram Tudo Vai Passar, Semana e algumas do Capim Cidreira, que eu não vou abandonar, um disco que eu acabei de lançar, ok? Escolhi Beijo B e Só Ficou Cheiro, com meus amigos do Melim. Vocês em votação na internet pediram Linda Flor de Aruanda e a cereja do bolo é ter uma inédita, Rei do Luau, com a minha parceira Isa. Sou muito fã, ela chegou chegando, quebrou tudo, brabona mesmo. Tudo isso daquele jeito que vocês pedem na internet, no show, pessoalmente. Finalmente temos o nosso projeto Violão e Voz. E algumas coisinhas a mais, tipo, tá bom, quer mais açúcar? Sei que alguns vão reclamar. Caralho, Rael, só 6 músicas. Mas essa era a ideia mesmo, parça. Uma infusão de capim cidreira. Tudo feito com muito amor, dedicação, carinho. Com meu parça Júlio Fejuca, que quebrou tudo também. O disco tava pronto, querendo ir pra rua já no início de junho. Vocês lembram que eu cheguei a anunciar ele aqui? Só que a gente tava vivendo aquele momento, explosão de manifestações importantíssimas contra o racismo, pela democracia, e eu achei que qualquer outra coisa podia esperar. Eu mesmo não tava conseguindo pensar em mais nada naquele momento. E claro que o racismo continua matando gente, o coronavírus não foi embora, o presidente continua tentando afundar o nosso país, mas de coração, espero que a infusão te ajude a relaxar quando precisar. Então, se você gostar, manda no WhatsApp pros seus aliados, pra suas aliadas. Se você não gostar, não tem problema, indique ao inimigo. E é isso, dia 2 agora o EP tá na rua, com o webclip de Rei do Luau, e você vai ouvindo e a gente vai se encontrar pra celebrar. Ainda não vai ser do jeito que a gente gosta, junto. Quem foi no show sabe, junto mesmo. Arruma um jeito sempre de descer do palco e colar com vocês. Mas dia 19, a gente vai fazer uma live braba, hein? Tamo aqui, bolando os planos pra fazer uma parada bem especial. Vamos relembrar nossa história, que começa lá no Pentágono, passa por vários feats do rap nacional e tem feat pra caralho. Dos discos solo, é claro, até chegar no Infusão. Vai ser foda, hein? Tô esperando vocês aqui em casa, domingo. De hoje até lá, pede a sua preferida aí que eu nunca toco no show e você fica reclamando no outro dia no Instagram. Ah, de 10 a 14 de julho, vamos chegar no Jogo Avaquim pra fazer um som também. Vamos se trombar lá que vai ter um luau massa. Baixa o jogo de graça e faça o seu perfil. No mais, é nóis. Saudade!
Acho que ficou mais claro, né, o que eu queria mostrar, assim, porque apesar eu mostrei o teaser do Emicida, o teaser do D2, mas eu acho que com esse pacote completo do Rael fica mais claro, assim, né, acho que fica mais evidente como tudo se comunica, como a embalagem faz diferença, né, quando você está contando realmente uma história. E aí eu até coloquei aqui em seguida pro pacote ficar completo mesmo, coloquei o release que eu escrevi para esse lançamento do Capim Cidreira Infusão, que é o release do EP. Acho que não vale a pena eu ler aqui, porque senão eu vou ficar um tempinho lendo e vai ficar chato para vocês. Mas queria que vocês dessem uma lida com calma depois. Acho que eles enviam para vocês esse PowerPoint. Acho que é legal vocês verem assim o que está no negrito, o que está sendo contado, onde aparece qual informação, o título, assinaturas, informações de ficha técnica, enfim. Acho importante vocês darem uma olhadinha nisso com calma, mas eu não vou ler que eu acho que vai ficar chato. Bom, gente, todo o material construído, todas as perguntas respondidas, fotos de divulgação feitas, release escrito, todo feito, como pensar uma divulgação. Então, assim, a gente tá aqui para falar de estratégia, então, assim, tudo faz parte da estratégia, né? Então, pensar no seu conteúdo já era parte da estratégia. Mas na parte prática, né? Quando a gente estava falando de Terno, Emicida, Rael, D2, eles têm uma estrutura grande, né? De equipe de marketing, de relações públicas. Então, assim, nem todo mundo consegue, desde o começo, ter uma equipe para ajudar. Então, assim, isso não impossibilita que vocês se conectem com a imprensa, com influenciadores, com jornalistas. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou tentar dar uns passos aqui com vocês e ajudar em alguma coisa. Vamos lá. Vou lendo também essa parte, porque eu não quero esquecer de nada, e aí eu posso ter algum insight de comentário aqui também, tem umas anotações, enfim. Tempo. É muito importante ter tempo para criar uma estratégia e todo o material que será usado na divulgação. É importante segurar a ansiedade também. Por que eu digo que é importante segurar a ansiedade? Principalmente quando a gente fala de música, às vezes o artista fica tão ansioso para apresentar o seu trabalho que ele acaba postando, publicando de qualquer maneira, sem criar nada, enfim, segura a ansiedade. Lembra que tudo faz parte de um plano maior. Então não sai publicando de qualquer maneira, tenha tudo pronto, todo o material construído, tenha toda a narrativa já construída, saiba o que você quer comunicar, veja o melhor dia de lançar, não só de repente num feriado, num dia que, enfim, tem um grande lançamento aí de outro artista que todo mundo já tá falando, enfim. É muito importante ter esse tempo para pensar na data de lançamento, tempo para construir esse material. Então, é isso, esse primeiro ponto. Onde divulgar? São inúmeros os veículos de comunicação. É meio que isso, né? Muita gente fala, mas não tem onde divulgar, eu não sei onde sair. Não falta lugar, eu acho que cada vez mais a gente tem mais lugares para divulgar, na verdade. Então, jornal, site, blog, podcast, rádio, televisão, tem vários lugares que você consegue divulgar o seu trabalho. O que é muito importante é você entender o seu tamanho, entender o seu momento, sabe? Então você tem que muito pensar quem são os jornalistas e os veículos que estão dando matérias de artistas e projetos com perfis parecidos com o seu. Vocês têm que pensar isso. Aonde você está vendo artistas que você curte, você sabe que tem o mesmo tamanho saindo? Quem são as pessoas falando sobre isso, sobre esse meio, sabe? Vejo muito... Acho que sonhar é ótimo, é importante, mas assim, nem sempre vai ser o jornal que tem circulação nacional que vai te dar você pela primeira vez, sabe? Às vezes você é de uma cidade menor, fala com os veículos locais, com as rádios locais e vai crescendo, vai criando um conteúdo e você vai crescendo a sua comunicação, não precisa ter pressa. E é muito importante que vocês tenham isso em mente também, de ler, tem que ouvir, tem que conhecer. Não adianta só querer estar lá para divulgar o seu trabalho, mas entender aonde você está querendo colocar o seu trabalho. Isso é muito importante também. Aí eu coloquei aqui, mira certeira. É muito importante entender o veículo e o jornalista que você vai abordar para falar do seu trabalho.
Não adianta você enviar um disco de rock, por exemplo, para um site ou um jornalista que só escreve sobre jazz. Ou então enviar um festival para um jornalista que escreve apenas sobre esporte. Então é meio que isso, assim, por mais que o cara que escreve de jazz possa amar seu disco de rock, ele não vai escrever sobre isso. Então, assim, é muito importante você saber quem são os jornalistas, os influenciadores que estão escrevendo sobre o tipo de produto que você está colocando na praça. Isso ajuda muito no seu trabalho, no seu até resultado mesmo. Quanto mais redonda chega a pauta para o jornalista, mais fácil você ter uma conquista de espaço, tá? Aí eu até coloquei aqui como dica para fazer uma lista de jornalistas e veículos que você curte e que você acha que tem a ver com o seu trabalho, né? Então aí em seguida você vai e busca o contato deles para enviar o material. Mas o que é muito importante, se você está falando de sites grandes, jornais grandes, às vezes no jornal até tem o contato do jornalista. Ótimo! Você já usa aquele contato que está ali, faz uma lista, você vê quando é melhor acessar esse jornalista, quando você vai falar com ele para mostrar seu trabalho. Lembra que você sempre tem que mandar com antecedência e tal. Mas uma coisa que é muito importante, nem todos os contatos estão nesses veículos. E às vezes você está falando de um jornalista que tem um blog e de um jornalista que tem um outro espaço que não tem o contato. Dica, todas essas pessoas estão nas redes sociais. E é possível encontrar o contato dessas pessoas. Só sejam muito cuidadosos e educados. Eu recebo bastante material de artista nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, que descobre um número e tal. Eu acho bastante invasivo quando alguém nem se apresenta e manda todo o material pra mim pelo... ouve meu trabalho, conhece meu projeto no meu Instagram, no meu direct, no meu WhatsApp. Então, assim, sejam menos invasivos que isso, sabe? Não tem problema nenhum você entrar em contato com o jornalista e falar: oi, tudo bem? Eu acompanho o seu trabalho, queria apresentar o meu trabalho. Em qual e-mail eu posso te mandar? Qual que é o melhor contato para eu fazer isso? Você está mostrando que você entende que tem uma pessoa do outro lado, né? Não é só uma caixa de entrada. Porque quando me mandam já um link, nem me conhece, eu já nem ouço. E talvez o jornalista fale: olha, pode mandar por aqui mesmo. Mas beleza, você criou uma conexão, você mostrou que você é um ser humano e trata a pessoa como um ser humano também, sabe? Acho bastante importante ter esse cuidado nas relações, no dia a dia. Mira certeira 2. Assim que listar os jornalistas e veículos, tenha claro o que vai oferecer. Não adianta oferecer uma entrevista sua se o veículo trabalha apenas com resenhas, por exemplo. Se você estiver entrando em contato com um jornalista ou veículo pela primeira vez, é importante mostrar que você sabe o que está oferecendo e como funciona a dinâmica do veículo. Então é assim, gente. É isso. Eu dei um exemplo bem básico, assim, do tipo, tem um blog que só dá resenhas de disco. E aí você tá lançando um disco e você fala: oi, eu gostaria de dar uma entrevista pra você. Mas só que se o cara não entrevista, ele não vai entrevistar você. Porque o formato que ele faz é de resenhas, é de crítica. Então, assim, muitos jornalistas já pegam um bode, assim, tipo, ele nem sabe o que ele quer, a pessoa nem sabe o que quer e tá querendo espaço aqui, nem sabe como o veículo funciona. Então, é muito importante você oferecer a coisa certa. Então, assim, você vai fazer um festival, então, assim, quais são as agendas, né? Então, assim, tem as partes de guia, tem a parte de serviços dos jornais, enfim... tente mandar o seu material de forma assertiva, porque senão a chance de deletar seu e-mail é muito, muito grande. Vamos lá. Tempo. Número 2. Assim como você precisou de tempo para criar o seu material, é crucial Assim como você precisou de tempo para criar o seu material, é crucial contatar a imprensa com antecedência. Dessa maneira, os jornalistas conseguem dar atenção ao seu conteúdo também. Eu falei um pouquinho disso já. É básico, é simplesmente isso mesmo que está escrito. Os jornalistas têm demanda muito grande. Então, não adianta você falar assim: olha, mandar hoje o seu material e falar: olha, eu tenho um lançamento amanhã. Ele não vai fazer, porque ele não vai ter tempo. Então, é muito importante que você mande com algum tempo de antecedência, que você tenha tempo de falar para ele se ele conseguiu ouvir, se ele teve tempo de ler o release, se ele precisa de mais alguma informação. Mas não pense que ele vai conseguir fazer um lançamento da noite pro dia, porque ele não vai. Por isso, sim, quanto antes você começar, antes você tiver seu material, antes tiver seu plano traçado, antes tiver todos os contatos, mais tempo você vai ter para contatar essas pessoas.
Gente, chegando aqui na reta final, mas assim, um assunto que merecia uma aula inteira só pra isso, entrevistas. Ninguém nasce sabendo dar entrevista. Isso é uma coisa que é verdade. Ninguém nasce sabendo dar entrevista. Tudo é treino. Treino, treino, treino. Brinca na frente do espelho, brinca com seus amigos, pede pra alguém te entrevistar. Você tem que estar pronto para receber perguntas aleatórias sobre o seu projeto. Mais uma vez, é importante saber qual a mensagem que você quer passar e de alguma forma incluir as suas ideias e mensagens nas respostas. Quanto maior for o entendimento sobre o seu projeto, mais fácil será falar sobre ele. Então é muito isso. Sabe, todas aquelas perguntas que a gente respondeu, nem sempre aquelas serão as perguntas feitas pelos jornalistas nas entrevistas, porque elas já estarão, aquelas informações já estarão no seu release. Então, ele não vai te perguntar quem, como, quando, onde, porquê e o quê. Não dessa forma, pelo menos. Então, assim, leiam outras entrevistas, vejam programas de entrevistas, tem uma listinha que eu até posso fazer para vocês depois e mandar, tipo Roda Viva, o programa do Bial, entrevistas em blogs e sites, o UOL, o UOLTab tem uma linha de entrevistas muito interessantes também. Então, assim, vejam o que os jornalistas costumam perguntar e treine mesmo. Depois, assim, quando você sabe falar sobre o seu projeto, fica mais fácil, mas não que seja algo natural desde que a gente nasceu. Não, a gente precisa realmente treinar. Então, nada pior do que você, quando eu falei assim, será que tá na hora de ser no Faustão? Será que tá na hora de ser em tal lugar? Tem muito a ver com a entrevista também. Será que você já tá pronto para se comunicar para uma grande audiência? Eu lembro que uma vez eu entrevistei a Marisa Monte e eu perguntei alguma coisa bem boba pra ela, assim, que era alguma coisa do tipo, muitas músicas suas foram parar na novela e novela é um meio de divulgar a música muito grande. E aí ela me respondeu alguma coisa do tipo, acham que a novela é muito boa pra divulgar música e ela realmente é um meio pra divulgar música se sua música for boa. Se sua música for ruim, todo mundo vai ficar falando que sua música é ruim. Então, assim, e ela tem muita razão nisso, assim, de tipo... é o momento de você ter uma música em novela, é o momento de você estar em tal lugar dando entrevista, porque se você dá uma entrevista que não funciona, não consegue passar a mensagem ainda no programa ao vivo, por exemplo, pode ser prejudicial para sua imagem, sabe? Então, calma, treinem suas entrevistas, um dia atrás do outro, assim, e eu creio muito nessa progressão, assim. É um caminho que está sendo construído. Pensa que um projeto é um projeto, mas que existe uma carreira, existe uma coisa maior que está sendo construída, sabe? Então, vamos com calma e depois eu até posso listar algumas entrevistas boas para vocês também, para vocês terem como guia. Seguindo aqui em como pensar a divulgação, né? Dei aquelas dicas, né, de encontrar os jornalistas, as plataformas, pensar quem está falando sobre o que eu estou fazendo, enfim. Depois disso, pensar no que enviar para o jornalista, né? Então, eu coloquei aqui, no caso de lançamento, é sempre importante enviar o release, um link seguro para que ele ouça a música ou o disco, opções de fotos. Então, porque parece uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes as pessoas mandam assim, olha, eu quero que você dê meu disco com exclusividade, ou que você dê meu single, meu clipe com exclusividade, e não enviam o material para o jornalista assistir ou ouvir. Então, assim, tem que mandar. Cria um link seguro, seja um link privado no Vimeo, ou um link com senha, enfim, e mostrem para o jornalista, explicando que é exclusivo, enfim. Sempre informar a data do lançamento e deixar claro o que você está oferecendo. Exemplo, se você está dando um single com exclusividade para um jornalista, ele não deve ser enviado para outros veículos antes do lançamento. Então é isso. Você combinou com a Rolling Stone que seu single vai sair com exclusividade por lá. Então você não vai mandar esse single para o Estadão falando que eles também têm direito a essa exclusividade. Não, exclusividade é para a Rolling Stone. Já tinha combinado isso. Você não pode furar esse plano de exclusividade com um jornalista para não se queimar. E aí, no dia do lançamento, no caso de um lançamento que você fez com exclusividade de algum veículo, assim que sair, você dispara para todo mundo e começa um follow ali, olha, lancei esse som hoje, você quer dar uma olhadinha, rola uma matéria, rola uma entrevista, muito com approach ali, sabendo como acessar cada um. Lembra que também tem várias listas de lançamentos durante a semana, então assim, sexta-feira tem lista de lançamento da revista Quem, do Google Gloss,
da Rolling Stone, enfim, conheçam, saibam quais são os veículos que estão dando esse tipo de lançamento. Então, é importante vocês saberem o que enviar, assim, para o material estar redondinho. Controle... Ah, meu cachorro latinho. Controle as expectativas. Até que demorou para ele. Controle as expectativas. 1. Não se esqueça de criar objetivos realistas. Nem sempre o principal portal do país vai noticiar o seu projeto de cara. Pense na divulgação como uma construção. Você está contando uma história e não deve ter pressa de chegar ao final. Gente, isso é muito importante. Pode ser que no seu primeiro disco você vá no Faustão. Pode. Mas pode ser que não também. A chance de você não ir ao Faustão no seu primeiro disco ou no seu primeiro projeto talvez seja muito grande, na verdade. E é muito importante pensar isso, assim. Muitos artistas, né, vêm às vezes pedir orçamento pra mim, como perguntar como eu trabalho, falam: ah, você consegue marcar altas horas? Você consegue marcar Faustão? A gente tem o contato dessas produções, a gente tem o contato das pessoas que trabalham lá e que fecham as atrações, mas nem sempre o artista está pronto para ir nessas atrações. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Você está pronto para ir nessa atração? É muito importante entender o seu momento, entender se já é o momento de você ir mostrar seu trabalho no Faustão, por exemplo, sabe? Então, controlem as expectativas. Sonhar grande não é pecado, de jeito nenhum. Acho que é importante, inclusive. Mas vamos com calma e cada espaço conquistado é motivo de comemoração. Eu acho, assim, cada linkzinho é motivo para ficar feliz, porque isso mostra que alguém parou para olhar aquele material e falou: eu vou publicar. E isso toma tempo na vida das pessoas também. Então, assim, cada link é motivo de comemoração. Controle as expectativas, número 2. Às vezes, é melhor 10 pequenos blogs falarem do seu projeto do que apenas um portal maior. Lembre que é uma construção. Toda pequena inserção abre possibilidade para um próximo passo maior. Então, tem muito a ver com esse ponto anterior também. Então, assim, às vezes, isso para contratante, para outros jornalistas, assim, eu sugiro, se eu estiver divulgando um artista em começo de carreira, porque como a gente trabalha com muitos artistas, os jornalistas, a gente tem uma relação de dia a dia de trabalho. Então, muitas coisas que chegam pela agência têm uma abertura um pouco maior. Mas isso não é garantia de nada também, não é garantia de publicação, não. Então, assim, por mais que haja essa relação. Então, às vezes, assim, você vai falar: eu queria tanto que saísse em tal site e não tivesse entrada e tal. Mas é porque o jornalista jogou lá no Google e não tem nada falando de você, é um artista muito novo, ele não tem referência também, e aí passa batido. Então, assim, pensa que, assim, quanto mais estiverem falando de você, verem que estão, olha, tá pipocando, é conteúdo que está sendo criado, que está sendo gerado, que você pode compartilhar nas suas redes sociais e se autopromover. Então, assim, pense que qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de publicação é importante na sua construção e que vão fazer um dia você chegar em veículos maiores. Uma coisa que eu acho bem importante, né, falar pra vocês: não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Existe uma oferta, eu falei isso em algum momento aqui do nosso papo já, uma oferta maior de projetos e lançamentos do que uma oferta de espaço na imprensa. Então, assim, pensa quantas músicas não são lançadas por semana, por dia, por mês, quantos projetos não são colocados na rua por dia, por mês, por semana também. Então, assim, se algum veículo não te der atenção, se algum veículo falar pra você que não interessa o seu material, não leva isso pro pessoal, não deixa isso te abater, não deixa isso pra você pra baixo. Porque quando você tem uma agência, quem recebe não é a agência. Então, a gente nem passa muito pro artista e fala: olha, não deu certo, não quis, tal. Mas, assim, como você estará em contato direto, não leva pro pessoal. Isso não quer dizer que o seu próximo trabalho não estará nesse veículo ou que esse jornalista não olhará para um próximo trabalho seu. Segue em frente, tem um monte de espaço aí para que a gente pode ir atrás. Entenda seu tamanho, entenda seu momento, mas, assim, não deixa te abalar. Não deixa isso falar: então é porque eu sou ruim, é porque não funciona. Não é nada pessoal, não leve pro pessoal. E, gente, só pra gente encerrar mesmo, eu coloquei aqui: tenha personalidade. Muitas vezes, o que funciona para um artista e para um projeto pode não funcionar para você. Então, assim,
Inspiração é importante, referência é importante, mas pense em criar a sua própria trajetória. Pense em criar a sua própria estratégia. É muito importante que você tenha personalidade no seu caminho, na sua busca por comunicação, na sua busca por criar a sua história, pensando assim, qual história eu quero contar, qual que é a história que eu quero divulgar. Então é isso. Inspiração e referência é muito importante, mas criem as próprias trajetórias de vocês, histórias de vocês. Muita coisa para falar. Espero que eu tenha conseguido dar uma ilustrada, umas ideias para vocês de como divulgar um projeto cultural. Vocês podem me seguir e entrar em contato comigo pelas redes sociais, conhecer um pouco mais do meu trabalho também. Carol Pascoal no Instagram, Carol Pascoal no Twitter, e-mail carol@trovoa.com e site, tem lá todos os nossos clientes atuais, os que já passaram pela agência também. Podem entrar em contato comigo e eu acho que agora a gente bate mais uma bolinha pela sala aí de conferência, tá bom? Foi ótimo, obrigada, espero ter ajudado aí nesse curso, à distância. Tchau, tchau.